E aí, pessoal, tudo bem? Bom, a aula de hoje a gente vai falar sobre os povos germanos. Ainda naquela pegada sobre a queda do Império Romano, a gente vai falar desses povos que invadiram o Império Romano, beleza? Bom, o primeiro aspecto que a gente vai tratar aqui é o seguinte: a gente vai falar que eles eram muito diferentes entre si, tá? Então a gente ficaria aqui muito tempo discutindo, né, cada um desses povos, conhecendo profundamente esses povos, os vândalos, os burgúndios, os alamanos, os francos. A gente ficaria aqui um tempão discutindo e entrando em detalhes sobre esses povos. Mas o que a gente vai fazer aqui agora é pegar as características comuns que esses povos têm, tá? Tudo bem? Então, por isso a gente vai ser, de certa forma, um pouco genérico, né? A gente vai falar aqui dos povos germanos, né? É, colocando todo mundo no mesmo saco, né? Mas é apenas como um exercício mesmo didático para a gente poder conhecer um pouquinho esses povos que são muito diferentes dos povos, né, romanos, no caso, né? Os romanos. Bom, o primeiro ponto que é importante destacar aqui é a mitologia. Assim como os gregos, né, que tinham, né, uma baita mitologia, né, que explicava tudo, né, também esses povos vão ter uma mitologia própria, que vai ser a mitologia nórdica, né, onde vocês conhecem, sem dúvida, um pouquinho dessa mitologia devido aos filmes do Thor, na verdade, e também sobre a série, né, Vikings, né, que muita gente assistiu, né? Inclusive eu coloquei de propósito, né, uma imagem com um raio, né, beleza? Porque na mitologia nórdica se explicava, né, de que os raios eram normalmente Thor com seu martelo que batia e fazia, né, o trovão. Inclusive a palavra Thor significa trovão, né? Eu coloquei uma imagem também, tá, de uma estátua, né, que foi encontrada por arqueólogos, tá? E aí você vê o Thor, né? Bem diferente daquele Thor que a gente vê nos filmes, beleza? Né? Então a mitologia toda era uma forma deles explicarem coisas que eles não conseguiam entender, né? Tudo que fugia, especialmente fenômenos da natureza, tudo que eles não conseguiam entender, eles colocavam no crédito os deuses, tá? Então era vontade de Odin, né, que seria o deus supremo, né, ou Thor, ou tantos outros deuses, né, da mitologia, beleza? Então essa é uma característica comum entre os povos germânicos. O segundo ponto é o quê? Que eles eram guerreiros e agricultores. Na aula passada eu já tinha comentado um pouquinho disso, que eles eram guerreiros e também agricultores. Mas tem um elemento que eu queria destacar aqui para vocês, muito interessante, que é o seguinte, essa arma aqui, né? A frâncica, né? Essa arma, ela é muito interessante, por quê? Porque para muitos povos, eles usavam essa arma tanto para cultivar, né? Essa espécie aí de machado, né? Tanto para cultivar, para mexer na terra, para arar a terra, né? Quanto para guerra. Então, o mesmo instrumento que era utilizado para fazer agricultura também era utilizado na guerra. Então, é um elemento muito legal, né? É claro que a frâncica, eu tentei achar o máximo aí uma imagem mais semelhante, né? Seria mais ou menos assim, né? Tem um pouquinho, tem algumas diferenças, né? De armas e tal, de não entrar nesses detalhes, mas esse aspecto é importante para você entender que, de fato, eles tinham isso, né? A agricultura e também a guerra. Além disso, né, eles se organizavam em comitatos. Aí vem, né, um palavrão, né? Comitatos. O que seria comitatos? Bom, o comitatus seria o seguinte, seria, né, explicando assim bem tranquilo para você poder entender, seria um grupo de jovens, um bando, né, de guerreiros jovens que estão reunidos, né, e que tem um chefe, né, que é um chefe um pouco mais velho, no qual eles prestam lealdade e fidelidade. Estão prontos até mesmo a morrer por este chefe. Tudo bem? Então, são grupos de guerreiros, né? Uma característica importante desse grupo de guerreiros é que eles eram jovens, tá? A maioria dos guerreiros. O mais velho seria o chefe, aquele que vai coordenar. Então, todos, né, viviam para esse chefe, tá? Então, até mesmo, né, eles tinham rituais realmente de bravura, né, numa guerra, tá? Esses jovens, se tivessem paz, eles sempre iam encontrar locais para
onde está tendo guerra para se meter em guerras, tá? Okay? Esse é um elemento interessante. E eles estavam prontos a morrer. E para eles, né, tem documentos históricos que vão dizer que era uma vergonha, né, você sair de uma guerra, o seu chefe morrer e você sair ileso, né, dessa batalha. Então era uma vergonha para esses povos, só para você ver o nível, né, de fidelidade, o nível de bravura que esses guerreiros tinham. E para a gente terminar, né, a nossa aula desses aspectos comuns entre os povos germanos, a gente vai falar sobre o direito consuetudinário, esse outro palavrão, né? Isso significa o quê? Que são povos, né? Aí é uma característica geral dos povos germanos, são povos que não têm escrita, são povos que vivem da oralidade. Ah, professor, então significa que eles não sabiam escrever? Não, não sabiam escrever. Está aí também, talvez, um dos aspectos que poderiam gerar um pouco aquele termo cunhado pelos romanos e pelos gregos de bárbaros, né? Beleza? Pô, não sabiam ler. Primeiro que vinham de uma forma um pouco rude, falavam uma língua que ninguém, que pelo menos eles não entendiam. Vinham vestidos de peles de animais, cabelos, esqueci de falar, cabelos cebados, né? Cabelos com óleo de animais, né, né, gordura de animal no cabelo, tal, uma coisa um pouco grotesca, e também não sabiam escrever, né, não. Só que isso não significa que a gente pode usar esse termo bárbaro, né, porque eles tinham um direito consuetudinário, que é um direito que era baseado na cultura, nos costumes, tá? Então, eles respeitavam muito bem. E esse direito, essas leis, elas eram passadas, né, de geração em geração, a partir da oralidade, sim, né, a partir da oralidade. Não tinha nada escrito, era a partir da oralidade. Ah, então como os historiadores é, sabem sobre muitas coisas dos povos germanos? A partir, né, do que outros povos escreveram, né, por exemplo, dos romanos, as impressões que os romanos tinham sobre esses povos, e também de descobertas arqueológicas, tá? Tudo bem? Beleza? Bom, fechando esse parênteses, né, falando novamente aqui sobre direito consuetudinário, um outro exemplo para vocês terem ideia de como funcionava era o seguinte: se uma pessoa, tá, acusasse a outra, né, sei lá, no meio de todo mundo fizesse uma acusação, um guerreiro fizesse uma acusação ao outro de traição, etc. Sabe como é que a coisa era resolvida? Né? E aí entra um pouco a questão do costume que eles tinham e também da questão mitológica. Eles iam fazer uma guerra. Eles iam lutar entre si. Tá? Porque eles acreditavam que aquele que estava falando a verdade, os deuses iriam favorecer. E ele iria vencer a batalha. Tudo bem? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, né, das características desses povos, tá? Dos povos germanos. Então, a aula foi um pouquinho sobre isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, a gente vai continuar ainda falando sobre esses povos, especialmente sobre os francos, que vão ser aqueles que vão se destacar na história, tá bom? É isso, um abraço, tchau, tchau.